A paz do Senhor para todos. Nesta oportunidade, vamos fazer um comentário da lição 4, cujo título é O Altar do Holocausto. Nosso texto áureo, que encontra-se na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22, você pode acompanhar aí. Está escrito assim: Cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nossa verdade prática diz: na cruz o Senhor Jesus purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus, né? E a nossa leitura diária, que encontra-se em Hebreus capítulo 9, né, do versículo 16 ao 26, também Hebreus capítulo 9, versículo 23 ao 28, Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, Hebreus capítulo 10, versículo 19 até o versículo 22, também a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11, Evangelho de São João, capítulo 13, versículo 10, e primeira epístola de São João, capítulo 1, versículo 9. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Êxodo, capítulo 27, a partir do versículo 1 até o versículo 7. Nós vemos que essa lição ela tem os seus tópicos, né? São 3, e que um diz o altar do holocausto, o outro as 4 pontas do altar e o sentido de redenção, e por fim o altar do holocausto e uma imagem do Calvário. Eu quero aqui fazer uma ressalva sobre 2 pontos, né? 2 textos que eu quero fazer um comentário, né? Que é dentro dessa lição, que fala sobre a questão do altar do holocausto. Nossa, na nosso texto áureo, né, que encontra-se em Hebreus capítulo 10, verso 22, diz que cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, né? O versículo 23 vai dizer assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, né? Nós devemos entender também aqui que nesse texto de Hebreus capítulo 10, observe comigo a partir do versículo 19, que está escrito assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Veja que a epígrafe desse texto aqui diz: exortação a perseverar na fé. Então, nós observamos um detalhe, que nós temos que ter ousadia pelo sangue de Jesus. Por que isso? Porque na epístola que escreveu São João, capítulo 1, veja comigo, na primeira epístola de São João, capítulo 1, a partir do versículo 8, diz assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Observe que é através do sangue de Jesus que nós somos purificados, nós somos lavados de toda iniquidade, né? E nós temos em Jesus o nosso advogado, como está escrito também aqui no capítulo 2 da mesma epístola que escreveu São João. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vemos que, se no Antigo Testamento, né, era necessário que o animal que fosse apresentado para ser morto deveria ser um animal perfeito,
sem mácula alguma, nós vemos que Jesus é este animal, é este cordeiro, é aquele que nós apresentamos a Deus como o nosso cordeiro, né? Porque no Antigo Testamento os homens vinham, né? O pecador vinha como animal, né? Perfeito, sem mácula, apresentava ao sacerdote, o sacerdote então amarrava-o e sacrificava em prol do pecado da pessoa. Então nós vemos que o profeta João Batista, certa vez, ele disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é através de Jesus que nós temos os nossos pecados perdoados. É através de Jesus que nós temos as nossas ofensas, todas as nossas transgressões perdoadas. E as nossas vestes, ou seja, a nossa vida torna-se alva, né? Nós nos tornamos alvos como a neve por conta do sangue purificador de Jesus. Veja que no capítulo 22 do livro do Apocalipse, no versículo 20, o versículo 14, capítulo 22, versículo 14, está escrito assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Observe que aqui está se referindo aos salvos que entrarão no reino dos céus, né? Graças ao sangue purificador de Jesus, que um dia ele derramou na cruz do Calvário para todos, né? Então, todos aqueles que querem ter o perdão dos seus pecados devem ir até Jesus para, através de Jesus, alcançarem o perdão de Deus e serem justificados. Por isso que, quando nós chegamos até Deus, temos que ter um coração puro, nós temos que ter um coração firmes em Jesus, né? Temos que ter uma fé em Jesus muito grande, né? Porque temos que ter uma confiança que Jesus é aquele que, através do seu sacrifício, da sua morte, ele vai nos dar, ele nos capacita, né, a salvação. É por isso que o capítulo 4 da Epístola aos Hebreus, veja comigo, diz assim no versículo 14: Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, nós temos que ter uma firme confiança, nós temos que ter uma firmeza em nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, Jesus ele se compadece das nossas fraquezas, né? E podemos chegar até ele com confiança, né, ao trono celestial, sabendo que as nossas orações e as nossas petições são bem acolhidas e ouvidas pelo nosso Pai celestial. E outra, nós temos essa convicção porque por conta de Jesus, que penetrando nos céus, fez, ele realizou a obra vicária e expiatória que nos dava a liberdade, que nos tirava do domínio do diabo, que nos livrava da condenação eterna. É por isso que, quando o texto aqui em Hebreus diz que cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e o corpo lavado com água limpa. Nós vamos reter então firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Observe que a vida eterna, ela é concedida a todos aqueles que creem em Jesus. Então, repare que são inseparáveis tanto a fé e a nossa aproximação a Deus mediante ao Senhor Jesus. A fé ela é definida como
o achegar-se com sinceridade a Deus, crendo na sua bondade. E ao chegarmos a Deus, mediante ao Senhor Jesus, nós vamos achar a misericórdia, a graça e a ajuda, a salvação e a santificação e também a purificação. E isso subentende o seguinte, que claramente que quando a pessoa ela não se aproxima de Deus em oração e em comunhão com Cristo, ela não tem uma fé salvífica. Então o próprio Senhor Jesus ele não pode realizar nada em relação a essa pessoa. Por quê? Porque se a pessoa não crê em Jesus, ela não obtém a salvação. Deus não poderá realizar nada por ela. Por quê? Veja comigo aqui no Evangelho de São João, Evangelho de São João, no capítulo 5. No capítulo 5, que diz assim. Não, capítulo 6, perdão. No capítulo 6, a partir do versículo 28, que diz assim: João capítulo 6, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: A obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, observe que no capítulo 5, agora sim, no capítulo 5, no versículo 43 diz assim: Eu vim em nome de meu Pai e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresces em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Observe que muitos judeus, eles diziam que criam em Moisés, mas não acreditavam em Jesus. E Jesus disse que aquele que não crê nele não tem salvação, mas como os judeus haviam dito e afirmado que criam na lei de Moisés, né, que criam, acreditavam em Moisés, Jesus então coloca em questão o seguinte: se vocês creem em Moisés, também creriam em mim, porque de mim escreveu Moisés. Veja aqui no capítulo 24, no versículo 44 em diante do Evangelho de São Lucas, Jesus vai pegar a lei, né, e vai mostrar dos discípulos no caminho de Emaús o seguinte: tudo o que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas. E veja aqui, no capítulo no capítulo 5 ainda, no versículo 39, Jesus diz: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja aqui, no capítulo 3 ainda, do Evangelho de São João, no versículo 36, diz o seguinte: Aquele que crer no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Observe ainda mais que lá no Antigo Testamento, no livro de Levítico, no capítulo 1, quando se fala aqui a questão do holocausto, no versículo 3, diz assim: Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação, a oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Observe que o termo hebraico, traduzido por holocausto, significa aquilo que sobe para Deus. O sacrifício era totalmente queimado, o que significa que essa total consagração, ou seja, a consagração do crente a Deus, ela é essencial para uma adoração verdadeira e, ao mesmo tempo, esse sacrifício também abrangia o perdão dos pecados. Veja comigo no versículo 4: E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito por ele, para a sua expiação. Então, isso realça o fato de que antes
dos adoradores poderem dedicar-se a Deus, eles tinham que estar purificados do seu pecado e, segundo o escritor aos Hebreus, Jesus é o cumprimento cabal do holocausto. É por isso que nós vemos que a necessidade do homem ter Jesus como o seu mediador, o seu intercessor, aquele que roga, aquele que advoga, aquele que perdoa. Por quê? Porque lá na Epístola aos Romanos, capítulo 5, eu quero finalizar esse comentário dessa lição com esse texto, Epístola aos Romanos, capítulo 5, texto bastante conhecido. No capítulo 5, versículo 1 diz assim: Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então é através de Jesus que nós temos paz e que nós somos justificados. E a justificação pela fé, ela vai produzir vários resultados ao crente. A paz com Deus, a esperança, a firmeza, né? Sentiremos o amor de Deus em nossos corações, teremos a presença do Espírito Santo em nós, né? Então, tudo isso contribui quando o homem tem uma comunhão com Deus mediante a fé em Jesus. Que Deus assim vos abençoe.